Vida e Saúde no ar mais uma vez. Que bom que você está aqui comigo. É hora de aprender, você tem responsabilidade. Não fica pensando no governo, na comunidade. Não, o que eu posso fazer quando a questão é dengue? Isso é muito importante e faz total diferença. E presta atenção, porque informação te dá poder para fazer mudanças, tá? A gente trouxe aqui uma frase de Martinho Lutero que disse o seguinte, uma frase curta, mas poderosa. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E quando Martinho Lutero disse isso ou escreveu isso, tenho certeza que ele sabia que a verdade nem sempre vai ser o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho mais sereno, né? Já que ele disse a paz, se possível, mas com certeza é o caminho mais seguro. Então vale a pena dizer a verdade, andar em verdade, acertar as coisas quando elas tiverem saído um pouquinho do rumo. Vale a pena e você vai ser muito mais feliz andando na verdade. E no programa de hoje, a doutora Odeli já está com a gente. Hoje a gente vai falar sobre dengue. E eu quero saber da doutora se existe mais de um tipo de dengue, porque a gente vê agora no verão, doutora, muitos mosquitos, pernilongos, muriçocas, enfim. O nome do bichinho está por aí, a gente sabe que é um que transmite, mas a gente fica com dúvida. Existe mais de um tipo de dengue? Bom dia. Então, na verdade, existe só uma doença que é a dengue, mas é produzida por 4 diferentes tipos de vírus. Na verdade, é um vírus só que tem 4 sorotipos diferentes, né? É um alfavírus. Esse é um vírus que, na verdade, ele vai ter o 1, 2, 3 e 4. Mas os 4 diferentes tipos de sorotipo, eles vão produzir a mesma doença, os mesmos sintomas e também podem complicar da mesma forma. O que acontece é que a dengue, ela tem umas fases de manifestação que elas são diferentes. Então, não é que são doenças diferentes, mas ela se manifesta de uma forma diferente. Entendi. Como é que a gente difere? Talvez eu queria que você falasse dos sintomas mais clássicos, né, da dengue, porque a gente confunde às vezes dengue com gripe, uma gripe forte. Os vírus da gripe também estão cada vez mais diferentes e fortes. Então a gente tem aqui até uma telinha para nos ajudar aqui. Queria que a senhora falasse dos sintomas da dengue. Certo. Então, os sintomas da dengue, ele vai estar caracterizado em cada diferente fase. Ela inicia com uma fase febril, que é a fase que antes era conhecida como a dengue clássica. Posteriormente, ela passa por uma fase de remissão e, na verdade, pode, antes dessa fase de convalescência, chegar a ser um período toxêmico, um período de maior gravidade, onde, se complicar, se chama de dengue hemorrágico também. Mas os sintomas clássicos do dengue clássico iniciam com uma febre. Ela geralmente é uma febre de início abrupto, repentino, e ela é alta. Geralmente a doença sempre vai ser caracterizada por começar com febrão. febre, um febrão muito alto. Aí começam as dores musculares, as dores nas articulações. Ela é conhecida também como a febre quebra-ossos, que se chama porque é uma dor muito intensa que a pessoa tem que ficar deitada da dor que sente no corpo. Então, ela deixa realmente prostrado, com a fadiga e cansaço muito grande. Aí, também dói as articulações, mas moderadamente, tá? Não é o mais intenso, geralmente é mais uma dor muscular. Pode existir manchas vermelhas na pele, mas isso geralmente se apresenta após 5 dias de febre, que alguém pode fazer um rash, de repente, um rash repentino, só que ele vai também repentinamente. Ele vem e volta. Isso, vai e volta. E assim, ele pode dar um pouquinho de coceira, mas nem sempre. E uma coisa que é muito característica na dengue também é que apresenta uma dor retroorbitária, que é uma dor que incomoda atrás dos olhos, dá uma cefaleia importante pela elevação da febre, mas uma coisa que também é importante tomar em conta é que ela não dá conjuntivite, então não tem vermelhidão nas conjuntivas. Embora tenha uma dor muito importante na área retroorbitária, não é uma conjuntivite em si, como tem em outras doenças infecciosas. Tá. Diferente de gripe, ela não vai dar tosse. Isso. Então, como que a gente poderia diferenciar com a gripe? A temporada, né? A dengue, ela geralmente se manifesta muito mais no verão, especialmente nas épocas de chuva, que é quando o mosquito gosta de ficar replicando. Então, março para maio, geralmente são os meses no que a dengue atinge muito mais. Já a gripe, ela geralmente chega a atingir muito mais na época do inverno. Então, ela começa a se pronunciar muito mais no final de abril, maio, junho, julho, agosto, a gripe faz a festa, né? Então,
como podemos diferenciar? Mas pode dar fora de época também, assim, acontece em casos esporádicos. Os vírus podem ser esporadicamente, só que os surtos, geralmente quando começa a ser muito mais frequência a procura nos prontos-socorros por uma doença, geralmente são nestas épocas. Tá bom? E assim, sintomas, inicialmente as duas podem começar da mesma forma, aí que todo mundo chama as clássicas viroses, né? Por quê? Porque começam com uma febre, com uma prostração, uma fadiga, um cansaço, um pouquinho de dor de cabeça, mas a dengue ela vai se transformando mais numa dor muscular intensa, enquanto a gripe começa a apresentar muito mais sintoma respiratório. Então aí vem a tosse, o espirro, um pouquinho de coriza e a febre da gripe ela pode ficar intensa por vários dias, enquanto a dengue já começa a apresentar uns sintomas mais característicos, né? Como ser, por exemplo, o exantema na pele e, inclusive, chegar a passar para uma fase muito mais crítica, que é essa fase hemorrágica, se complicar e não ir para a convalescência. Entendi. Doutora, as crianças fazem trabalho na escola. Os professores de ciências, de biologia, trabalham muito com as crianças nessa educação, desde que e faz tempo, não é de agora não, 30 anos atrás já havia esse trabalho feito de base. Mas parece que a população tem muita dificuldade em fazer o básico. A gente tem aqui algumas coisas para mostrar aqui no nosso estúdio hoje que demonstram coisas do nosso dia a dia. Exato. Por que é tão importante essa conscientização, muito mais até talvez do que identificar a doença? É muito importante a conscientização, porque a gente tem que entender que esse mosquito, né, que é a fêmea do Aedes aegypti, ela gosta muito da umidade. Então, ela sempre vai buscar como um hábitat para poder replicar lugares onde está concentrada a água como reservatório para ela. E o que acontece? A comunidade tem que tomar consciência, porque, por exemplo, a gente às vezes tem vasos em casa que estão com água acumulada, água retida. Essa água que fica no prato assim do vaso já dá para ser um criador de mosquito? Dá para ser. As larvas gostam de ficar se replicando aí e aí formando um mosquito que vai ser o que vai ir transmitindo a dengue. Qualquer coisa em casa pode se tornar um criadouro? Qualquer coisa. Uma garrafa que a gente deixa cheia de água, aí se a gente deixa ela sem tampinha, por exemplo, aí é outro criadouro. Então, aí... Aqui a própria tampinha, vem para cá, doutora, vamos passar desse lado aqui, olha. A própria tampinha poderia ser pouca água, já é o suficiente? Pouca água é o suficiente. Se a gente deixa um pouco de água acumulada na tampinha, ela também vai ser um reservatório, né? Porque a gente tem que lembrar que os vírus, eles são minúsculos, a gente não consegue... Nem vê olho nu, né? Não consegue ver. E as larvas também, né? Então, as larvas, elas vão se acumulando, vão replicando e vão crescendo. Agora, é verdade que o mosquito gosta somente de água parada limpa? Se eu colocar areia, por exemplo, em todos os meus recipientes, né, com vaso, por exemplo, e outras possibilidades, de repente, vasilhas, baldes. Isso. Que, na verdade, ninguém guarda balde também com areia dentro, né? Todo lugar que a água fique parada, vai ser possibilidade de um reservatório. E ela pode ser limpa, quanto pode ser água suja. É claro que o mosquito, ele gosta muito do cheiro, da sujeira, gosta, mas ele também gosta da água limpa. Então, mesmo uma piscina que não tenha uma conservação adequada, a gente poderia não tenha tratamento ali. Isso, não tem um tratamento adequado. Os pneus, muitas vezes a gente tem uma noite de chuva e o acúmulo da água nos pneus também, no dia seguinte, já começar a fazer o reservatório também. As lixeiras, mesmo as plantas, existem alguns tipos de plantas, acho que estou vendo aqui, por exemplo, a bromélia. A gente vê que pela característica das folhas e as pétalas dela, ela também pode acumular água aqui nessas pétalas e folhas. Por isso é importante que quem tem esse tipo de plantas em casa sempre dê uma limpada nelas, seque elas. Se tem vasos, tem que encher de areia para tentar evitar o acúmulo de água. Inclusive, hoje em dia falam que é muito importante ter o reboque nas casas, cuidar as lajes, os tetos, porque o que acontece? Às vezes isso também pode ser uns produtores de larvas e a gente não está percebendo. Doutora, com isso tudo, a gente percebe que os cientistas, os pesquisadores também começaram a pesquisar os hábitos dos mosquitos. Certamente. Tem um horário que é mais específico, que eles provavelmente vão picar de manhã, à tarde, à noite? Isso. Os mosquitos, né, que são as fêmeas da Aedes aegypti, eles são
de hábito diurno, a diferença de outros mosquitos. Existem outros mosquitos, por exemplo, aqueles que picam quando a gente... Pernilongo normal. Pernilongo comum. A gente vai ver que ele é noturno Pica a noite inteira. Pica a noite inteira. Exatamente. Inclusive atrapalha o sono. Agora, dengue é diferente. O mosquito Aedes aegypti, ele tem hábito diurno. Então, ele vai estar aí na trilha que você vai fazer, vai estar em qualquer lugar de mato também, onde tem lagos perto, rios, cachoeiras próximo. Ele geralmente vai estar muito mais no horário do amanhecer, como também do atardecer. Geralmente depois, umas 4 horas da tarde, esse é o horário que ele gosta. Ele não gosta muito do calor intenso também. Então, são os 2 horários, só que é hábito diurno. E então, é verdade que... Pode dizer. Então, geralmente, se você vai fazer uma trilha, se você vai se expor em lugares mais tropicais, em lugares que estão perto de regiões de mato, é importante sempre cobrir muito o calcanhar, cobrir muito os membros, né? Porque ele vai gostar de ficar nessas áreas. É verdade que roupa escura atrai mais o mosquito da dengue? Roupa escura atrai mais, isso foi comprovado cientificamente. Que tanto as roupas com suor, como as roupas escuras, chamam muito mais a atenção dos mosquitos, então eles predominantemente picam essas pessoas. Doutora, e o repelente, a loção, o creme repelente, funciona, repele o mosquito da dengue? Sim, existem repelentes que são próprios para o mosquito da Aedes aegypti. Existem, só que tem que ser na concentração adequada e o repelente adequado. Muitas vezes a gente vê vendendo produtos de repelente que quando você coloca é como se você tivesse colocado água só. Então a gente tem que entender que eles têm que ter uma concentração do produto, que é a icaridina, né, que tem que estar pelo menos entre 15% a 20% para poder dar uma proteção adequada. E ele tem que ser repassado pelo menos a cada 2 a 3 horas. E outra coisa muito importante para aquelas pessoas que vão sair a fazer um passeio, vão para uma praia, algum lugar, quando vão colocar protetor solar, o repelente é a última coisa a ser passada. Então, primeiro tem que ser o protetor solar e, por último, o repelente. Porque senão a gente está inativando uma coisa e a outra e a gente não consegue ter o efeito esperado. Muito legal essa informação. Então, passa o protetor solar e, por último, o repelente. Deve ser o último item, então. Doutora, é o seguinte, uma vez infectado pelo vírus da dengue, a gente pode ser reinfectado novamente? Ou você adquire imunologia? Imunidade, a gente adquire imunidade para um dos sorotipos do dengue. Só que, como eu te falei, existem 4 sorotipos, né? Tem 1, 2, 3, 4. Então, o que acontece? A gente pode ter adquirido, num primeiro contato, o sorotipo 3. Só que depois pode adquirir o sorotipo 2. Então, o problema dos vírus, não sei que existem vários sorotipos, é que você vai estar imune a um, embora pode ser uma imunidade permanente para esse, mas você ainda pode adquirir a outra forma, né? O outro tipo. E o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que já teve um dengue, como a gente viu, né, nos sintomas, que é um dengue um pouquinho mais clássico, aquele síndrome febril característico, quando acontece uma segunda reinfecção, ele já pode vir um pouquinho mais propenso à gravidade e já se apresentar com mais manifestações hemorrágicas ou sintomas de alarme. Quer dizer, o corpo fica, de repente, mais fragilizado? Fica um pouco mais fragilizado e a imunidade, ela, por já ter havido contato e formado anticorpos, ele chega a fazer uma resposta adaptativa muito maior e aí fragiliza muito mais os capilares e aí esse aumento de permeabilidade capilar faz que possa ter um maior sangramento. Maior chance de hemorragia. Olha que interessante. E doutora, por que ainda não tem uma vacina? Tem vacina para tanta coisa, febre amarela, para tantas coisas. Tem estudos? Existem várias, na verdade, pesquisas que estão sendo feitas para desenvolver a vacina. Se você vai no comércio, já existe uma vacina, só que ela não foi comprovada. A diferença de outras doenças, que temos mais de 97% de comprovação de imunidade, no da dengue ainda não se viu isso. Você vê que 60%, 70%. Então, ainda não é uma comprovação de imunidade que permita você colocar isso como um programa de saúde pública. E eu aposto que tem muita gente estudando para que essa eficácia seja aumentada logo. Mas esses estudos são cada vez mais promissores.
obrigatório. Na verdade, muitas pessoas estão lutando para conseguir já essa vacina. Porque Agora, os surtos estão sendo muito importantes. Agora, essa espera pela vacina não pode justificar, gente, o relaxo, o relapso, o descuido. Eu preciso fazer minha parte, você precisa fazer a sua. Para de esperar que o seu vizinho limpe, para de esperar que a comunidade, que a prefeitura tome uma atitude e tome você uma atitude. Agora é o seguinte, a prefeitura, os órgãos públicos também têm se preocupado, também têm feito a sua parte de fiscalização, até de notificação em alguns casos, mas a nossa parte no dia a dia é cuidar da bagunça. Exatamente, porque se a gente não cuida, a gente vai estar transmitindo, né, fomentando essa transmissão, na verdade, do mosquito, porque o mosquito ele está aí, o Aedes aegypti ele existe nas cidades, na comunidade, também na área rural. Então, se a gente não cuida, a gente está fazendo que a replicação do ciclo dele se perpetue. E a gente tem que lembrar que ela não é uma doença simples, porque assim, existe esse dengue clássico que a gente falou, mas o dengue grave, ele realmente mata e leva para grandes quantidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, quando a pessoa fecha o diagnóstico, quero saber primeiro como é que é o diagnóstico. Certo. Então, o diagnóstico de dengue, ele é tanto clínico, epidemiológico e laboratorial, né? Clínico, a gente tem que aprender a reconhecer os sintomas. Tem um diagnóstico meio clássico que às vezes se faz, porque como eu falei que existe muito aumento da permeabilidade capilar, então tem extravasamento do plasma. E o que acontece? Tem uma prova que se chama prova do manguito, que é com aquele aparelho que fazem medem a pressão, que se passa a aferição da pressão, você faz um teste para poder ver se quando você, depois de ter feito a pressão na área, você solta e aí aparecem umas petequias. Aí dá para ver, que, por exemplo, se são mais de 20 numa área determinada, a gente consegue ver que isso daí é a prova de laço positivo. Que Entendi. E aí a gente consegue... Quer dizer, era para ver uma recuperação rápida ali e não houve. E a gente vê que forma várias petequias. Por quê? Porque os vasos capilares estão danificados, né? Entendi. Então, o que acontece? Essa é uma forma clínica um pouquinho mais fácil de poder visualizar, mas a gente também precisa do recurso laboratorial. E aí existem as sorologias de dengue, né? Tem teste rápido, que é, por exemplo, o NSU, que ele é muito útil nos primeiros 3 a 4 dias da doença, mas depois do 6º dia já de sintomas, já não é útil. Então, aí precisa ser feita a sorologia, onde realmente a gente vai saber exatamente se teve contato com o dengue através das imunoglobulinas, dos anticorpos. Me fala uma coisa, normalmente quando uma pessoa fecha o diagnóstico, então ela vai para o hospital, porque a dor é muito intensa, os sintomas são realmente muito marcantes, né? Para todo mundo. Imagino que os velhinhos e as crianças ainda sofram mais, né? Porque são uma classe mais vulnerável. O que dá para ser feito? Tem algum cuidado em casa que a gente pode tomar e precauções também? Isso, na verdade, além das precauções para evitar as picadas dos mosquitos. Sim, mas uma vez infectado. É importante primeiro reconhecer, porque como qualquer doença que a gente chama de virose, que começa com febre, muitas vezes as pessoas acham que não é uma coisa importante, então não procuram um pronto-socorro imediatamente. E o que acontece na dengue? Às vezes, por dentro, a gente já está começando a ter certo sangramento, pode estar nosso nível plaquetário, nossas células estão já se danificando e a gente chega no pronto-socorro já quando está muito grave. Então, a gente tem que tomar atenção. Se realmente a gente foi para um lugar, esteve exposto a uma área de mato, teve picada de mosquito, foi para uma região de praia, a gente tem que pensar em que poderia na possibilidade. Mas eu quero dizer acudir. O seguinte, a gente ouve por aí propaganda de medicamentos, por exemplo, em caso de suspeita de dengue, não toma esse medicamento. Isso, é bem rapidinho que se fala. Eu quero saber o seguinte, porque às vezes a gente está com gripe e a automedicação... Então, a automedicação para qualquer doença não pode ser feita. Não, porque assim, qualquer gripe, qualquer resfriado que a gente tem, eu tô dizendo vocês, porque eu não tenho esse costume, mas é comum. Sim. As pessoas tomam um medicamento, uma pílulazinha ali rapidinha para amenizar os sintomas. Isso. Qual é o perigo? Então, o que acontece? Muitas pessoas tomam dipirona, paracetamol, aspirina. A aspirina está totalmente contraindicada nas doenças virais, especialmente dengue. Por quê? Porque já existe esse problema de extravasamento plasmático e se a gente ainda dá um salicilato, que é o que tem aspirina, né, que é o acetilsalicílico, o que acontece? A gente está
predispondo a que tenha mais sangramento, a que tenha mais ruptura desses capilares e que não se formem os trombos de uma forma adequada. Agora, nem todo mundo tem esse conhecimento farmacêutico ou médico para saber que medicamento vai piorar ou não. Geralmente, sempre se fala, se está suspeitando de um quadro viral, não tem que tomar aspirina. Nada. Nenhum tipo de remédio. Assim, se está tendo muita febre alta, até você conseguir ir no pronto-socorro, bom, pode tomar um pouco de paracetamol, de pirona, fazer algumas compressas para tentar abaixar. Mas o principal é a hidratação. Se já é importante uma pessoa tomar 2 litros de água por dia, por exemplo, num quadro viral, especialmente falando de dengue, isso vai para 3 litros como mínimo por dia. Tem que ter muita água para poder recuperar todo esse plasma que está sendo afetado. Certo. Doutora, muito obrigada. Os esclarecimentos aqui são ótimos. A gente tem condições de mudar um pouquinho a nossa rotina e também a nossa conduta em caso de suspeita. Muito obrigada, viu? A gente faz uma pausa agora e na volta o psiquiatra César Vasconcelos questiona se você consegue identificar o seu tipo de temperamento. E ainda hoje tem risoto de cogumelo com Will Mendes e Cláudia Cardoso do Instituto Novos Sabores. Olha que delícia! Ó, não perde não, a gente já volta.